Sua Bíblia comigo então no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, no versículo 1. Controle e expansão dos estados emocionais. Controle o que você pensa, que você controla o que você sente. Controlando o que você sente, você controla o que você fala. Controlando o que você fala, você retém as fontes de bênção e maldição. Palavra lançada é como flecha. Ela não volta vazia. Todas as guerras começam com palavras e terminam com palavras. O último canhão é consequência do diálogo correto entre alguém. Controle e expansão dos estados emocionais. Entender o que você emana e principalmente o que você desperta nos outros. Porque nenhuma das duas coisas você tem controle. Você não tem controle do que sai de você, se você não controlar as fontes. E você não tem controle do que o outro emana. Então, cuidado com guerras que você não pode vencer. Cuidado com pelejas que você não tem chance na batalha. Então, eu falo continuamente com a igreja, existe fraqueza, e o fraco você levanta ele quantas vezes for necessário. E existe a rebeldia. Existe a afronta. Exige o desobediente. Que a Bíblia fala que o filho rebelde, pintões d'águas comerão seus olhos à beira do caminho. Porque haverá uma morte precoce. A Bíblia fala que o servo rebelde será companheiro dos açoites. Mas a Bíblia fala que aquele que está caído, Deus o levanta. Os passos de um homem bom, e aqui é gênero, são confirmados pelo Senhor. E ainda que este caia, não ficará prostrado, porque é o Senhor que o sustém de pé. Emanação e atração diz muito em relação ao que você ataca, ao que você oferece, ao que você é atacado e ao que você recebe. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você. Você não pode controlar o que as pessoas sentem em relação a você. Você não pode controlar o que as pessoas falam de você. Isso é insano. Isso é loucura. Eu lembro, irmão Sebastião, que o Yuri tinha que fazer um trabalho, tinha que fazer uma apresentação de um projeto no trabalho dele lá no fórum. E ele perdeu o rumo. Tinha conhecimento do assunto, tanto técnico como intelectual. O pouco que faltava para a questão de oratória e retórica, passei para ele, e ele pegou com muita rapidez, ajudei a formular o conteúdo, né? Falando para ele, menos é mais.
Então, não tente discursar, faça a apresentação como deve ser. Mas ele pensava no assunto e entrava em colapso. Tinha dia que 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o Yuri me ligava. Eu falei, então, já que você não me deixa dormir, e não me deixa, arruma aí e pode vir para cá. Não, mas é porque é longe, está tarde. Então eu falei, acabar com a minha vida você pode. Ele veio e nós tivemos uma conversa longa, para mim entender qual era o medo dele. O que levava ele àquela paralisia, aquele desespero. E era exatamente que ele queria controlar, com aquela ideia de controle absoluto que ele tem, o que as pessoas pensariam sobre a palestra dele. O que elas estariam pensando enquanto ele estivesse falando. Neurociência, Yuri. Quantos segundos, quanto tempo uma pessoa consegue fixar a memória, fixar a mente, a atenção em um assunto? Não sei, 10 minutos, meia hora, 1 hora, foi 4 segundos. De 4 em 4 segundos. Se você não fizer algo que chame a atenção da pessoa novamente, ela dispersa e a cabeça dela vai, se desligou ou não o ferro de passar roupa, se o filho levou a lancheira para a escola ou não, se o marido vestiu uma camisa passada ou uma arrotada, tudo vem na cabeça. Eu falei, então, 90% do período que você vai estar palestrando, as pessoas vão estar pensando em outra coisa. Então, é uma bobagem você querer controlar o que elas pensam. Faça bem feito o que você tem que fazer. Aí parece que ligou uma chave nele. E ele, ou desligou, né? Aí ele foi tranquilo e falou, e depois me mandou, passou, os caras me elogiou, e que não sei o que não sei o que, isso é tudo falsidade. Isso é sinal que você não foi tão ruim quanto você pensou que seria. Mas qual que era o problema dele? Ele queria controlar o que os outros pensavam acerca do que ele estava dizendo. Isso é impossível. Aonde está a sua cabeça agora? Enquanto eu estava falando, sua cabeça fugiu. E isso é normal. Um culto, no que diz respeito a ensinamento, o culto ele acontece em questão de segundos para a vida de alguém. O culto todo se resume em segundos. Porque em uma palavra toda que é dita, talvez somente uma frase, uma palavra vai fazer sentido para você. Ela vai mexer e aquilo vai ser suficiente para te alimentar. Então não é o todo. Você não tem como controlar o que as pessoas pensam ou o que elas sentem em relação a você ou o que você está fazendo. Agora, você precisa entender que você precisa de proteção para o que as pessoas emanam contra a sua vida. E essa armadura, essa proteção, ela acontece na sua vida por meio da retidão. Ela acontece na sua vida por meio da justiça. Por meio da verdade. Cingi-vos com a couraça da justiça, com a cinta da verdade, empunhando o escudo da fé, usando a palavra do Espírito, não é isso? O capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque aonde as batalhas espirituais vão acontecer? Na sua mente. Existe
todo um cenário de destruição que ele só se materializará se você permitir que o conjunto de sensações, pensamento, sentimento, palavra se consolidar. Pense o que você quiser, mas não fale o que você não pode sustentar. A palavra diz que o homem se enreda por suas palavras. Questionaram a autoridade e a integridade de Moisés. O que Deus fez? O que Moisés fez? Moisés se defendeu? Moisés defendeu sua posição? Defendeu seu ministério? Defendeu seu chamado? Mas ele pôde isentar as consequências daquilo? Miriam teve que arcar com a consequência da sua insolência. Arão teve que arcar com a consequência da sua insolência. Abiú e Nadab não tiveram nem chance de sair da tenda, que entraram com irreverência. Os filhos de Coré, ou Corá, conforme a versão, entraram em peleja com Arão. Lembram do fato de que Deus pediram a Moisés para julgar entre Arão e os demais levitas? E Moisés fala: eu não tenho autoridade, eu não dou poder, eu não dou conhecimento, eu sou apenas um transmissor. Então vamos consultar a Deus sobre essa questão. Ele foi e consultou o Senhor, e o Senhor disse o quê? Fala para eles trazerem o cajado deles e colocar dentro da tenda, e amanhã vocês saberão quem eu escolhi. E quando Moisés chega de manhã, o que aconteceu? A vara, o cajado velho de amendoeira de Arão estava florido e com frutos. E aí ficou claro de quem era a autoridade. Só que aí o que aconteceu? Com quem ergueu a contenda? Por mais que Moisés intercedeu e Arão intercedeu, a ira de Deus foi fulminante. Por quê? Mexeram com uma essência, com uma matéria que não pode ser controlada pelo homem. A justiça de Deus não é aplicada pela justiça humana. A justiça de Deus está associada à interpretação e ao que se pode provar. A justiça de Deus, ela está firmada na verdade. Não tem que provar nada para Deus, Ele sabe o que é verdade. Não tem como você enganar, não tem como argumentar, não há defesa. É os fatos. É o conjunto de ideia, pensamento, sentimento, palavra. E, consequentemente, decisão. Por isso, esse controle e expansão dos estados emocionais é essencial na vida da igreja. Para você não entrar em guerras alheias, e para você não despertar aquilo que você não tem como resistir. Jesus, ele passava, e ao exercer o seu ministério, a Bíblia fala que, Paulo fala, Jesus sendo Deus,
não agiu como Deus. Antes, submeteu-se à conduta de servo. E como servo foi obediente. E obediente até a morte. Então ele fala: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele era uma autoridade religiosa, judaica, no templo, que era uma teocracia. Ele era uma autoridade romana, ele era uma autoridade teológica, ele era uma autoridade civil, ele era uma autoridade militar. Mas ele se anulou em todas as suas garantias, abrindo mão de seus direitos, se colocando como servo do Senhor. E ele foi confrontado, e ele foi perseguido, conforme a palavra do Senhor havia dito a ele, por causa das escolhas passadas dele. Mas quando entrava-se em contenda, em questões, Paulo se defendia. Quem me julga é Deus. Quem me condena é Deus. Quem me justifica é Deus. Por que ele tomou aquela coça em Filipos? Uma quarentena de açoites menos um. Ninguém tem ideia do que é uma punição de açoite com vara executada por um profissional. Provavelmente as costas dele ficou com rasgos profundos, com hematomas muito violentos. E ele poderia ter evitado tudo aquilo dizendo uma coisa: eu sou cidadão romano. Ele sofreu a consequência. Agora, o que emanou de Paulo naquela atitude de louvor e adoração à meia-noite? Será que aqueles homens tinham noção do que eles fizeram? Do que eles moveram? Do que eles tocaram? Houve um terremoto. Todas as coisas mudaram o seu sentido. E aí chegou no outro dia, as pessoas falaram: olha, vão embora, não queremos saber de vocês aqui não, está tudo bem, não aconteceu nada, vamos colocar um pano quente nisso, não era bem isso, não é pensando que vocês... Paulo falou: não, eu quero um julgamento. Deus já me deu a sentença, mas eu quero a justificação. Então tenha isso em mente. 1 minuto, irmãos, 1 segundo na hora certa, muda a sua vida para sempre. 1 segundo na hora errada, com a palavra errada, se destrói muita coisa. E você não tem controle sobre o que isso vai gerar sobre a sua vida. Deus é comigo, pastor. O que o profeta diz? Se o diabo se levantar contra você, Deus te protege. Se o homem se levantar contra você, Deus te protege e te livra. Mas se o próprio Deus se levantar contra você, quem vai te livrar dele, Fabrício? Ninguém. Então, a maturidade cristã, ela não está
no acúmulo de muito conhecimento e nem tampouco na aparência do muito saber. Porque filosofia que não pode ser aplicada é só fardo intelectual. Você sabe muito, mas para a sua vergonha. Você aprendeu muito, mas para o seu fracasso. Por isso Paulo fala que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. A adoração é um mecanismo de ação. A adoração, ela nunca é reativa, ela é ativa. Não se adora por provocação, se adora por escolha. Você pode clamar por desespero, você pode pedir por necessidade, você pode bradar por justiça, mas a adoração, ela não tem fator motivacional. É uma escolha. Você escolhe adorar. Não importa o momento ou a situação. Quando o profeta confronta Davi, não o afronta, confronta, e fala que o filho morreria, e Davi foi, em reação à palavra do profeta, ele foi se humilhar, ele foi pedir, ele foi clamar, ele foi implorar. Mas lá atrás, o que ele provocou, o que ele emanou, não podia ficar sem resposta. E o filho morreu, com 7 anos de idade. E quando a criança morreu, Davi parou de reagir aos acontecimentos, à profecia, às palavras. E aí ele teve uma atitude. E a Bíblia diz: se arrumou, fez sua barba, se ungiu e adorou ao Senhor. Paulo e Silas, ao ser levado para a prisão, e enquanto antecedia provavelmente açoites, aquele burbúrio, aquela falsa acusação, aquela mentira daquele falso julgamento, eu acredito que eles reagiram violentamente, desesperadamente àquilo por meio da súplica, da oração, do clamor, da humilhação. Foi uma reação. Mas não foi possível impedir o acontecimento. Aquilo não estava no controle deles, mas o que estava no controle deles? O escolher adorar naquela hora. Ali não tinha mais consequência, não tinha mais, não. Já doeu o que tinha de doer, já humilharam o que tinha de humilhar, já provocaram o que tinha de provocar, provavelmente já tinha saído a sentença que não seriam mortos. Ali estava um misto de humilhação, de quebrantamento, de tortura, de dor, de vergonha. Mas eles deixaram isso de lado e adoraram, Bianca.
no que eles adoraram, eles assumiram o controle do que emanava. Ah, pastor, não teve consequências sobre aquelas pessoas? Seguramente houve. A começar do soldado que fazia a guarda, que tentou imediatamente tirar a própria vida. A adoração é a arma que vai te dar domínio sobre controle e expansão dos seus estados emocionais. O que eu vou falar vai impedir a minha adoração? O que vão me falar vai impedir a minha adoração? Pastor, mas minha consciência não me acusa. Acusaria se você tivesse uma. A falta de temor, ela te faz tornar o inaceitável em uma atitude aceitável. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não existe adoração sem justificação. E quem te justifica não é a ideia que você tem acerca de si mesmo. Quem te justifica ou quem te condena é Deus, por intermédio do Espírito Santo, que conhece toda a verdade atrelada à sua vida. Lucas capítulo 24, no versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. No primeiro dia da semana, que é o domingo. A adoração, a salvação vem dos judeus. Cristo veio para anular a lei, correto? Cristo veio para cancelar o judaísmo. Ele veio para cumpri-lo. E ele o cumpriu. E estabeleceu uma nova aliança. As verdades do Antigo Testamento não deixam de ser verdades. Os princípios do Antigo Testamento não deixam de ser princípios. A questão é que eles foram cumpridos. Quando você lê o Apocalipse de João, quando você vê as revelações futuras a Daniel, a Ezequiel, a Zacarias, você vai ver que no céu existe um tabernáculo idêntico àquele que foi reproduzido na terra, que eram sombras das coisas futuras. Da mesma forma, Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ser a sua cidade. Cristo governará da Jerusalém conquistada por Davi. Eis que colocarei um rei eternamente no trono de Davi. Não é isso? Só que não. A Bíblia fala que a Jerusalém, ela tem uma aliança, que Deus preserva ela até que venha a Jerusalém celestial, que não é alegórica, que não é simbólica, mas que será uma cidade que será estabelecida
com tecnologia que nós ainda não conhecemos. A cidade ela ficará suspensa e Cristo estará no seu trono. E as nações da terra virão até essa cidade para receber conhecimento, remédio, cura, porque haverá paz na terra por um período de tempo. Assim como o tabernáculo, a Jerusalém terrena, ela é simbólica, é uma referência à Jerusalém que descerá juntamente com a igreja para Cristo governar sobre os homens. O trono de Cristo já não será mais um trono de misericórdia, mas será um trono de justiça. O sábado era o dia da adoração judaica, e eles fazem isso até hoje. É de encabular em Israel, e também entre os muçulmanos, o sabá. Sexta-feira, à tarde, até o sábado à tarde, Bibi, você não vê uma pessoa na rua. Ninguém. A não ser um turista sem noção. Não tem. A cidade parece que ela está deserta. Todo mundo observa no sentido de cumprir rituais, aquilo outro, creio que muito pouco. Mas a nação observa. Para nós, o importante para nós não é o dia do descanso. O importante para nós é o dia da redenção. É o dia que Cristo ressuscitou. Por isso, hoje, o domingo é um dia de adoração. É o dia de você praticar a adoração. É o dia de você escolher a adoração. Para os cristãos, o domingo é um dia essencial de adoração. Tornaram o domingo um dia de entretenimentos. Mas o domingo é dia de reflexão. O domingo é dia de meditar na palavra. O domingo é dia de ressignificar suas escolhas. O domingo é dia de buscar purificação. E enquanto for possível, estar na casa de Deus para adorar. Adoração, gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Reverência. É uma simbologia que implica em reverência. Quando você tem reverência, você deve se curvar e calar. A reverência, ela deve ser dada. Está presidente da República uma pessoa, no mínimo, que podemos dizer que é maligna, que escolhe e se posiciona como uma pessoa maligna. O que ele é e o que ele faz
tem relevância em detrimento à sua função? Como consequência, mas como atitude, se entrar o presidente da República, é necessário ter reverência pela figura. Não é? Você gostando ou não. Por isso a reverência à professora, ao professor, ao pastor, ao padre, ao pai, à mãe. Você não tem como adorar sem reverência. Você não tem como oferecer adoração sem que você reconheça a sua posição. Você pode fazer muita coisa embasado na sua autopercepção de justiça. A adoração, não. Eu vou a um culto religioso, isso é adoração? Não. Por quê, irmãos? Porque a adoração tem consequência. Jesus fala, você vai trazer uma oferta ao altar, você vai apresentar algo diante do Senhor, mas você tem uma atitude que te coloca em oposição à reverência e à devoção. O que Jesus disse? Volta, conserta a bagunça que você fez e depois você adora. Porque senão o seu sacrifício será feito. A sua atitude será correta, mas a sua adoração será rejeitada. Será imunda. Porque o Senhor não a recebe. Adoração significa devoção com reverência. Diga comigo, devoção com reverência. O domingo é um dia que deve ser destinado habitualmente como um dia de adoração. Ensina a Olívia a adorar a Deus no domingo. Ensina Alexandre, o Pedro, a adorar a Deus no domingo. E ensina com atitude. Ensina com gestos. Com comportamentos. Para nós cristãos foi criado uma confusão de adoração, que culminou em uma grande tricotomia de idolatria e confusão. A quem devemos adorar? A quem devemos adorar? Deus. Quem é Deus? Hã? O Senhor? Quem é o Senhor? E como é que você sabe quem é que criou os céus e a terra? Deus. Volta à mesma pergunta. Moisés fez essa pergunta ao Senhor e fala, em nome de quem? Ele fala, eu sou. A grande verdade é que tudo origina nesse grande eu sou, nesse Elohim, em Yahvé, que não tem como ser entendido, não tem como ser explicado, não tem como ser alcançado. E ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se identifica como o Deus que esses homens
Os pais da fé, os patriarcas, adoraram. Quando Moisés é chamado pelo Senhor, quando... Som. Som, 2. Mas é claro na sua cabeça que é Deus, não é? Só Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Agora, a quem devemos servir? Quem é Rei, Senhor? Hã? Quem garantiu esse status de Rei e Senhor? Quem morreu e ressuscitou? Quem está sentado à direita de Deus? E então, nós adoramos a Deus? Ou nós adoramos a Jesus a quem servimos? Deus. Quem é maior, Deus ou Cristo? O que Jesus disse quando ele foi exercer o ministério dele? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nada que eu faço por mim mesmo e para mim, mas eu faço apenas para agradá-lo. A quem devemos adorar? A quem devemos servir? A Cristo. Porque o único que pode nos levar a Deus é Cristo. A salvação, ela é operada pela fé no sacrifício de Jesus o Cristo. A quem devemos obedecer? A quem devemos obedecer? Quem é nosso Senhor? Jesus Cristo. Quem é que cuida de nós? Quem? O Espírito Santo. Jesus diz: eu vou para o Pai, para que Ele envie o Consolador. Porque enquanto eu estiver, o Consolador não vai me deixar. Mas quando eu for entregue ao Pai, Ele voltará para vós. E Ele vos ensinará todas as coisas. Ele guardará todas as coisas. Ele é a vida da igreja. Ele é o elo de comunicação entre Deus e os homens, que é a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nenhuma oração humana chega a Deus ou a Cristo. Sabia disso? Nenhum clamor, nenhuma petição, nenhuma adoração chegará ao Senhor, se não for por intermédio do Espírito Santo.
O Espírito Santo comunica a Cristo. Cristo pede ao Pai. E o Pai não nega nada ao Filho. Mas a primeira pessoa a ser convencida de que a sua devoção e a sua adoração é sincera é o Espírito Santo. A quem devemos adorar? A quem devemos servir? E a quem devemos obedecer? Por isso que criou-se a figura da Trindade, falando que são 3 em 1. E aí cria-se toda uma luta para poder dizer que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus é Jesus, que Deus é o Espírito Santo e que nenhum é maior ou menor do que o outro. E aí cria-se toda uma teologia em cima disso. Mas a verdade é que nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Cristo, que está sentado à direita do trono de Deus como nosso intercessor? Não. Só podemos chegar a Ele através do Espírito, por meio da igreja. Essa sequência, ela deve fazer parte da sua adoração. A sua primeira reverência deve ser para com a igreja. E quando fala-se a igreja, diz respeito às pessoas que fazem parte dela. Você demonstra devoção a Deus quando você tem devoção à autoridade, não idolatria. Para resolver este problema de uma identidade digna de adoração, criaram a expressão Trindade Santa, onde se diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 deuses em um. Essa expressão não existe na Bíblia. Ela é uma interpretação teológica, dentro da teologia sistemática. Se usa a expressão do amúsios. O amúsios de Deus é aquele que está é aquilo que tem a mesma essência, mas com identidade diferente. Como que seria isso? Se você pegar um copo de água, um copo de leite, um copo de suco, eles são de uma mesma essência, líquido, correto? Mas de natureza diferente. Se você misturar isso tudo dentro de um copo, eles falam que essa é a Trindade Santa. Então, essa ideia de tentar dar um corpo à fé cria horrores. As piores abominações são criadas da ideia, das brilhantes ideias, de dar forma àquilo que é informe. Jesus disse: aqueles que adoram o Pai, não adorarão mais nem no monte, nem no templo, mas adorarão em espírito e em verdade. O Espírito qual a forma do Espírito? Qual a forma de Deus?
qual a forma do Cristo. Interessante, uma pessoa com tanta influência, com tanto poder, que muda o mundo a partir da sua vinda. O mundo é conhecido entre antes dele e depois dele, e ninguém tem uma imagem clara dele. Totalmente proposital, não é de Deus? Porque tem denários que remontam à Babilônia. Existem hieroglifos cuneiformes que remontam aos egípcios, aos faraós egípcios, que tem imagem e moedas cunhadas da época de Ur dos Caldeus, de Abraão, mas não tem absolutamente nada que fale de Cristo, a não ser a descrição que Isaías dava. Era um homem sofrido, semblante comum, ares de dores, que não víamos nele formosura alguma. A ideia de criar um ídolo para Cristo é impossível. A ideia de criar um ídolo para Deus é impossível. A ideia de criar um ídolo para o Espírito Santo é impossível. A presença de Deus se manifestava na arca. Deus é uma arca. A arca exigia santidade, mas não adoração. Ai, se uma pessoa chegasse lá e falasse: "Ah, arca, eu te adoro", ela mesma matava ele. O que emanava dela destruía ele. Cristo é identificado pela cruz, não é? E o Espírito Santo pela pomba. Mas como é que se adora essas coisas? Tentam criar simbologias, uma série de outras coisas, mas não tem como. Para resolver esse problema, criou-se essa expressão da Trindade. O fim dessa tentativa se resume na idolatria católica e na devoção às denominações protestantes. O culto, os evangélicos idolatram as denominações, os nomes, não é? Eu quero criar um nome que sobressaia aos demais nomes. E eu só serei bem-sucedido se eu tiver pessoas totalmente devotas ao nome da instituição que eu criei, como igreja. Se mede se é bem-sucedida ou não pela quantidade de adeptos. E isso reflete a adoração? Um local com mais gente ou menos gente determina a qualidade da adoração? Ou adoração não tem qualidade, ou é adoração ou não é, né? Ou ela existe, ou é uma farsa. Adorar um Deus pessoal, sem forma, sem um altar, sem um objeto, sem um utensílio, sem manifestação sensorial, é uma jornada demasiadamente difícil de ser compreendida e principalmente de ser vivida. A quem você serve? A Cristo. A quem você adora? A Deus.
A quem você obedece? Ao Espírito Santo. E como é o seu Deus? Não sei. E o seu Cristo? Cara, difícil de explicar, hein? Ele foi concebido pelo Espírito, nascido de mulher. Mas ele não era filho de homem. Foi gerado em uma mulher. Viveu. Sofreu. Sorriu. Se alegrou, se angustiou. Operou milagres. Morreu, foi injustiçado. Ressuscitou. E hoje ele está assentado à direita de Deus, como eterno rei, estabelecido por uma aliança que Deus fez com Davi lá atrás. Mas como ele é? Olha, cara, como que eu vou te explicar? Ele é a raiz de uma árvore. Ele é a raiz de Jessé. Mas que árvore é essa? É um carvalho. Não estou entendendo? Me explica melhor. Então ele é o leão da tribo de Judá. Mas ele é um homem ou é um leão ou é um toco? Não, para clarear melhor, ele é a estrela da manhã. Peraí, mas isso é horóscopo, é zodíaco? O que é isso? Me explique melhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é um leão ou ele é um cordeiro? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Peraí, mas como que então que adora esse Cristo? Adorando. Adorando. Porque não tem como dar forma a ele. Pode, se você unir todas essas coisas em algo. Nós temos a cidade de Trindade, que se tornou um ponto de peregrinação religiosa. E lá tem a imagem do Divino Pai Eterno. Ali a imaginação foi longe. Colocaram um velho, o Cristo, que imaginam a forma que ele é, não com uma coroa de glória, mas com uma coroa de espinhos, que está no passado. Ali ele não é rei, ele era zombado como rei, ali era uma ironia. Uma pomba de um lado, e ainda colocaram uma mulher sentada no meio. Todos girando em redor. Essa é a imagem do Divino Pai Eterno. Aonde que criaram isso? Isso é para criar formas sensoriais de ter um alvo de adoração. Mas odiaram a Cristo e mataram por causa disso. Ele aqui, ele acolá, ele que não sei o quê. O templo pode ser destruído. Como é que destrói o templo, rapaz? A igreja, o templo é a coisa mais importante que tem. Não, o Deus do templo é a coisa mais importante que tem. O templo não. A arca é a coisa mais sagrada que tem. Não. O Deus da arca é. Difícil de ser compreendido. A adoração é difícil de ser compreendida e principalmente de ser vivida. Lembrando que estamos falando sobre o que você emana, o que você atrai, o que você controla das suas expansões.
A questão mais importante na adoração é o conhecimento do adorador ao se expressar em adoração. Davi sabia quem era Deus quando ele o adorou. Ele conheceu a glória de Deus, ele conheceu o poder de Deus, ele conheceu a prosperidade de Deus, ele conheceu a honra de Deus, mas naquele momento ele conheceu a justiça de Deus. E ele o adorou. A questão mais importante na adoração é o conhecimento do adorador ao se expressar em adoração. Lembra que Pedro, Tiago, João queriam fazer altares a Jesus, a Moisés no local da transfiguração, no Monte Ebal? Senhor, vamos fazer aqui uns negócios aqui para ficar marcado. Não. Você não entendeu nada. Pela fé, aqui é um local sobrenatural. Mas a idolatria que você quer para poder manter a experiência que você teve, vai te afastar de Deus. Porque o importante, Sandra, não é saber aonde Deus esteve. É saber aonde Ele está, para que você possa estar lá. O saber aonde Deus esteve é relevante não para culto, mas para nós não nos perdermos na adoração. A adoração a Deus deve ser simples, pessoal, consciente e com acontecimentos reais de forma sobrenatural. Pastor, eu sou um adorador. Então essa sequência deve te acompanhar. Ou seja, a adoração é de consciência racional com uma atitude de crença imaterial por meio da fé. Eu creio. Você acredita? Não é questão de acreditar, é. Me prova. Não posso. Me prova que Deus existe. Não tem como. Deus não existe. Então prove que Ele não existe. Por isso o justo viverá de fé em fé, com o coração crendo para a justiça e com a boca confessando ou verbalizando para a salvação. O justo viverá de fé em fé. Toda atitude sua gera expansão e emanação de estados emocionais. Qual que é a única forma de controlar o mal que emana de você? Fecha a boca. Porque a palavra proferida, ela não fica sem consequência. O que você sente pode ser relevado. O que você fala, não. E só aprende essa lição quem tem que ajuntar pedaço daquilo que ama. Enquanto você não ajunta pedaços, você não toma atento sobre o perigo das consequências das palavras. Eu tenho que falar. Seu Benjamin, né, Júnior?
Ouvir. Ouvir é o quê? É ouro. Falar é bosta. Esses dias a Débora me mandou um áudio, muito nervosa, que iria falar umas verdades para uma pessoa. Eu falei, e? O senhor não está entendendo que está havendo uma injustiça? Injustiças acontecem todos os dias. E você é uma pessoa injusta? Por mais que você queira ser justa. Você quer acabar com esse problema ou você quer aumentá-lo? Eu quero provar que eu estou certo. Você não está certa em tudo. Essa é uma matemática que não fecha. Agora, se você quiser ficar latindo para cachorro e relinchando para cavalo, é um direito que você tem. Mas eu vou ter que avisar para as pessoas que eu tenho uma filha cachorra e uma égua. Porque ela não tem domínio e não tem controle sobre o que pensa e muito menos no que fala. Para você falar, entenda que você tem que ir até as últimas consequências. Não fale se você não pode bancar o que você tem que fazer. Então eu não vou entrar nisso. Você quer evitar dores desnecessárias? Quer ou não? Cala essa boca. Cale essa boca. Diminua os seus comentários. Casais que amadurecem juntos, você já viu que eles quase não conversam? É porque não se suportam, pastor. Eu posso conversar com a Lívia o dia inteiro de olhar. Eu sei o que ela quer que eu pego, eu sei o que ela quer que eu faço, eu sei o que ela quer que eu compro, eu sei o que ela quer que eu busque, eu sei para quem que ela quer que eu ligue, sem dizer uma única palavra. Lembre-se disso. Como que você controla o que os outros emanam para a sua vida? Guardando a sua boca. Pastor, eu estou certo. E o que isso é de relevante? Repreender o tolo adianta? Ensinar o inculto adianta? O ignorante, o arrogante, aquele que acha que sabe de tudo? Guarde a boca. Porque você não tem controle do que você vai despertar na vida do outro. Por isso o justo viverá de fé em fé, com o coração crendo para a justiça e com a boca confessando ou verbalizando para a salvação. A condição natural do salvo é a de adoração reverente, sem nenhum tipo de coerção, manipulação ou incentivo. Pastor, eu preciso de apoio para me manter crente.
Não, você precisa de apoio para se converter. Porque a fé, uma vez consolidada, você não tem opção. Por quê, pastor? Porque Deus me aprisiona? Porque a verdade, uma vez que se revela, você não tem como mais ignorá-la. Quando a luz acende, a escuridão se dissipa. E você vê tudo o que está acontecendo. A adoração é pessoal. A responsabilidade pela busca do conhecimento é uma escolha. Pois uma vez que a ignorância é tirada, sua consciência te acusará pelo resto da sua vida. Conhecer e crer é uma escolha. Adorar é uma necessidade. Contudo, aquele que recebe a adoração pesa todos os corações de quem o adora. Hoje é um dia de adoração, que indifere do que você sente ou dos seus compromissos. Eu já visitei muito crente em leito de morte, que realmente morreu. Ah, pastor, muito? Será? Muito, muito. Já segurei na mão de muita gente morrendo. Já presenciei o último suspiro de vida de algumas pessoas. E é um momento que vai o racha, né? Você está lá e fala assim, agora, hein? Subiu no céu ou caiu no inferno? E aí julga, pastor, nem a pau, Juvenal. Coração de homem é a terra que ninguém pisa. Não me acho nesse direito. Mas uma das coisas que eu mais já ouvi dessas pessoas que desprezaram a igreja em grande parte das suas vidas é: que vontade que eu estou de estar na casa do Senhor para adorá-lo. Enquanto podia, não o fez. Agora, sente a necessidade, mas é algo que nunca mais vai acontecer. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Redentor meu. Domingo é o dia da ressurreição. Estabeleça ele como o dia da sua adoração. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.